Sejam bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedor. Olha, hoje eu sei que vai render esse assunto. Estou recebendo aqui no estúdio a Fernanda Novaes. A Fernanda é consultora de imagem, especialista em posicionamento estratégico. Ela trabalha voltada nesse posicionamento estratégico para negócios. O foco da Fernanda dentro da consultoria é alinhar a comunicação e a comunicação não verbal com a comunicação verbal para que esse cliente venda mais, ou seja, tem a ver com o seu negócio. A Fernanda está aqui e eu queria começar, Fernanda, antes da gente rodar a vinheta, te agradecendo e te fazendo a primeira pergunta para você já deixar aí aquele gostinho de vai valer a pena, né? Esse negócio de cuidar da imagem, da comunicação não verbal, da comunicação verbal, é moda ou isso realmente gera negócio? Marçal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e com certeza é uma necessidade do mercado de trabalho. As pessoas estão cada vez mais tendo a consciência de que a nossa imagem ela vende justamente por ser uma comunicação não verbal e estão procurando realmente alinhar a comunicação aí nesse sentido. Legal. A Fernanda já deu um teaser aqui, a gente vai para a vinheta e retornamos para o Cápsula Cast Empreendedores falando de posicionamento, de marca, de branding. Estamos falando da sua marca, tá? A da tua empresa é importante? Claro que é. Mas imagine se a tua empresa tem uma bela marca, mas você é uma péssima marca. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem, agora em definitivo, já estou aqui com a Fernanda. Fernanda, eu fiz uma mini bio sua aqui, né? Você me mandou a mini bio. A gente vai falar de marca, de imagem, né, pessoal, de posicionamento, mas eu te conheci numa conversa que tivemos e me chamou a atenção que você não atua ou não seria essa a sua primeira profissão. Hoje você vive disso, você entrega conteúdo nisso, você atende, mas caiu no colo essa ideia ou você teve que fazer uma transição de uma maneira agressiva? Como é que foi isso? Conta pra gente. As duas coisas, Marçal, eu considero que as duas coisas são realidades para mim. Eu cursei farmácia e fiz na UEM, então era uma faculdade integral, não me permitia ter uma atividade no mercado de trabalho, né, trabalhar em alguma outra empresa. Só que eu queria ter o meu dinheirinho, né, queria poder comprar as minhas coisas. E foi quando me surgiu a oportunidade de começar a revender algumas peças. Comecei revendendo Nike, Adidas, Airbook. E isso foi tomando uma proporção muito grande, o que me gerou uma outra oportunidade de começar, a pedido dos meus clientes, de vender também as peças casuais. Então, minha primeira atividade de trabalho mesmo, remunerada, foi essa questão Um e-commerce que você montou. Exatamente. Um e-commerce de peças, de roupas, primeiro esportivas e depois de peças casuais. E eu caí nessa área porque eu sempre gostei muito, vim de uma família, na verdade, que sempre gostou muito de se arrumar, sempre se cuidou muito, né? Então, minha mãe, minha avó, minha tia sempre se preocuparam com a imagem, sempre se preocuparam em se vestir bem. E eu também cresci com essa influência. Então, para mim, vender roupas era algo muito bom. E à medida que foi crescendo esse e-commerce de peças casuais, eu fui começando a dar algumas dicas para os meus clientes. Então, eu postava lá no meu Instagram que, olha, para quem tem o corpo, o triângulo invertido, vamos supor, essa peça aqui valoriza por conta disso, disso e disso. E essas pessoas passaram a confiar naquilo que eu dizia. E quando eu parei para perceber, eu estava fazendo exatamente o que uma consultora de imagem faz. E aí eu fiz primeiro um curso bem básico de formação para eu ter esse respaldo, entender se realmente era isso que eu queria. E quando eu entendi que era isso que eu queria, nós já estávamos em pandemia, a loja já não estava indo, né, conforme ia antes, porque todo mundo cortou o que era superficial, ninguém estava saindo de casa também, né? Então, caiu bastante as vendas. E aí foi quando eu decidi realmente ingressar nessa área, fazer um curso de formação mais completo e iniciar a minha jornada na consultoria de imagem. E hoje você, 100% da tua carreira, da tua área de empreender, é em cima de consultoria de imagem. Exatamente, 100%. E você notou, porque você fez farmácia, você mesmo disse, né? E aí você falava, pô, eu quero ter a minha grana, eu estou estudando numa faculdade pública, então eu não consigo ter outro emprego, eu preciso gerar uma renda.
foi exatamente como você disse, quando as pessoas começaram a pedir dica, que você falou, cara, eu tenho jeito para isso, eu dou dica, as pessoas, elas vão nas dicas que eu dou e fica legal. Isso você falou que vem de um histórico familiar, né? Sim. Desde a tua avó, tua mãe. Sim. E você descobriu esse viés na tua visão pelo histórico delas? Ou depois que você notou que aquilo que você indicava as pessoas validavam e diziam, ó, Fernanda, sua dica foi sensacional? Eu acredito muito que as pessoas são influenciáveis, né? E nós temos dentro de nós um pouquinho da forma como nós somos criados, né? Então, eu já fui criada com essa intencionalidade, saber que imagem importa, que é sempre bom estar bela e agradável. Então, isso já vem de mim. Mas a partir do momento que eu percebi que as pessoas confiavam naquilo que eu falava e de fato aquilo fazia sentido para elas, é que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E, inclusive, eu acho que o fato de eu ter entrado em farmácia foi exatamente para isso. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas, mas eu me frustrei porque eu imaginei que o curso era de uma forma e quando eu entrei eu vi que, na verdade, era totalmente diferente. A indústria farmacêutica é uma indústria suja, né? Então, eu falei, não é isso que eu quero fazer. E aí, eu uni o útil ao agradável. Então, a vida foi me levando para trabalhar com a consultoria, mas eu também já tinha isso dentro de mim. Legal. Quando você fala de... Eu estava numa faculdade que não me atraía para o meu propósito, né? Eu sempre acredito, eu falo muito sobre isso, que nós temos alguns momentos importantes na vida. Então, quando a gente nasce, porque somos vitoriosos por estarmos aqui, e o segundo é quando a gente descobre por que nasceu. Hoje você pode dizer assim, eu descobri por que eu nasci? Com certeza, com certeza. Agora, falando mesmo do que você faz hoje, né? Hoje a gente fala muito, a tua imagem, a tua marca pessoal, o teu branding, né? E eu comecei falando isso contigo também. Isso é moda? Isso gera negócio? Isso realmente importa? E se importa, por que tem tanta gente, ou talvez eu esteja equivocado, que não tá nem aí com isso? Crenças, né, Marçal? Eu acredito muito que, como eu disse, as pessoas são influenciadas. Nós somos, se a gente for parar para pensar, nós somos um remendo da forma como nós somos criados. Então, nós temos um pouquinho ali dos nossos pais, dos nossos avós, às vezes dos nossos tios, muitas vezes dos nossos vizinhos. Antigamente era muito comum os vizinhos também terem algum tipo de influência na nossa vida. Então, a gente foi crescendo com toda essa influência e isso foi cada vez mais sendo realidade. Então, a gente cresceu mais um pouco, entrou numa escola, a gente teve influência dos nossos professores, dos nossos amigos, aí cresceu mais um pouco, às vezes mudou de escola, outros professores, outros amigos, músicas, filmes, séries, tudo isso vai influenciando a maneira como nós refletimos o nosso estilo, refletimos a nossa personalidade, né? Então, muitas vezes as pessoas não dão importância para a imagem justamente porque a vida toda elas aprenderam que imagem não importa. Quer um exemplo? A maioria das pessoas no seu armário tem roupas para sair e roupas para trabalhar. Por quê? Os nossos avós sempre diziam, aquela roupa mais bonitinha, mas aquela roupa boa é aquela roupa que você vai sair, aquela roupa que você vai pra igreja. Aquela roupa que já tá feinha, que já tá mais ou menos aquela que você vai bater. Então, isso é uma crença e a pessoa cresce cada vez mais levando isso. E aí, a partir do momento que ela entra no mercado de trabalho, ela entra justamente com essa mentalidade de que roupa bonita é roupa pra sair e roupa, mais ou menos, é aquela roupa pra você trabalhar. E aí, elas realmente acreditam que imagem não vai fazer diferença no posicionamento delas dentro do mercado. Olha, muito legal essa parte que você falou, porque talvez o meu lado feminino diz que quando tem um evento eu não tenho a roupa adequada. Eu sempre penso assim, né? Sim. Mas porque eu também, quando compro, eu gosto de uma peça, eu não espero um evento para usá-la. Ou eu crio esse evento para usá-la, ou então eu vou usar porque eu gosto daquela roupa e ponto final. De alguma maneira, vale essa ideia ainda antiga, e não essa que eu estou falando agora, de que eu preciso ter do meu guarda-roupa essa roupa aqui é do dia a dia, e essa roupa aqui é de festa, essa aqui é de evento, essa aqui é de negócio. Tem isso no guarda-roupa hoje? Na verdade, existem algumas peças que, obviamente, a gente não vai conseguir utilizar no ambiente de trabalho. Então, determinadas peças são mesmo para alguns eventos
especiais, um casamento, um evento corporativo maior, né, de grande proporção, enfim. Então, tudo tem um porquê dentro do nosso guarda-roupa. Mas, certamente, não é preciso haver essa divisão de roupas para sair e roupas para trabalhar. Por quê? Porque o tempo todo você está comunicando. Imagina que hoje eu falo de você para um cliente meu. Aí ele entra lá no seu Instagram, gosta daquilo que ele vê, mas ele te encontra na esquina, na padaria, no shopping, de bermuda e chinelo. Daquilo que ele viu no seu Instagram, que certamente tem uma imagem legal, porque Instagram... Sempre a gente tenta ter uma imagem boa, passar uma imagem boa lá. Tudo aquilo que ele viu lá vai cair por água abaixo. Por quê? Porque não foi constante. Então, eu digo muito para os meus clientes que nós somos um só. Quem nos olha não consegue fazer essa divisão de Fernanda profissional, Fernanda pessoal. Eu sou uma só. Então, o tempo todo nós precisamos estar comunicando boas mensagens. Excelente. Eu queria avançar aqui falando um pouco dessa parte de conhecimento. A pessoa diz assim, eu tenho conhecimento, não importa a roupa que eu vou vestir, porque a hora que eu abrir a boca eu sei o que eu tô falando e tá tudo certo, ou não importa se meu cabelo tá bem cortado, se minha barba tá feita ou não. Esse mito existe. Como quebrar esse mito quando alguém chega na tua consultoria e fala assim, não, Fernanda, eu vim aqui porque falaram para eu vir, mas assim, ó, na boa, posso te dizer uma coisa? Eu tenho conhecimento, eu não preciso disso que você tá me oferecendo. Geralmente, o que eu pergunto para esse cliente? O que é mais importante para você? O seu braço direito ou a sua perna direita? Os dois. Cada um tem a sua função. Então, imagem e conteúdo, eles não são excludentes, eles são complementares. Eu digo que o parecer ser tem a função de me abrir portas e me dar oportunidades. O ser, o ter o conhecimento é o que fideliza aquele cliente e faz com que mais pessoas tenham acesso ao meu conhecimento. Por quê? Porque aquele cliente ele vai me indicar. Ele já viu que eu sou realmente boa. Mas e aquele cliente que ele não me conhece? Como que ele vai me acessar se na minha imagem, se na minha comunicação não verbal, não tem aspectos, não tem simbologias de que eu sou de fato uma boa profissional? Bom, eu quero voltar numa pergunta, ou na verdade numa resposta que você fez anteriormente, e você usou um exemplo interessante que me trouxe uma certa preocupação. Estou falando para mim, tá? E por que me trouxe uma preocupação? Porque assim, bom, eu estou gravando com a Fernanda hoje, então eu estou de blazer e estou de camiseta. É mais ou menos o jeito que eu trabalho aqui. Mas assim, às vezes pode acontecer, né? Hoje eu não vou atender presencialmente nem online, eu vou fazer back-office. E eu tenho academia. E não raro eu venho de tênis e de roupa de treino. Você acha que se eu encontrar alguém, por exemplo, no caminho da academia, e essa pessoa tem um impacto do meu Instagram, que é uma pessoa mais séria e tal, ela pode ficar com essa imagem? Eu preciso cuidar disso? Até indo para academia você consegue comunicar boas mensagens. Então, tudo tem uma estratégia. Se vestir com estratégia, ele serve para academia, ele serve para padaria, ele serve para tudo. Obviamente, você não vai sair daqui e deixar para trocar de roupa lá na academia para não correr esse risco. Ninguém faz isso. E nós somos pessoas também que, poxa, na nossa correria do dia a dia, nós não temos tempo também a perder. Então, muitas vezes, a gente tem que otimizar tempo, tem que correr contra o tempo, né? Então, é normal. O que não pode? Você ir com qualquer tipo de roupa para academia. Então, tudo tem um porquê, tudo também tem uma estratégia. Tendo boas roupas, fazendo boas combinações com as suas peças de academia, isso não vai mudar. Certamente a pessoa vai te olhar e vai ver que você está indo para alguma atividade física. Cara, como é interessante isso que você está falando, Fernanda, porque o meu personal, ele falou um dia para mim, falou, cara, onde você está comprando suas roupas? Eu falei, eu compro geralmente quando eu vou a São Paulo, tal, né? Ele falou, porque eu vejo assim, se você está usando, a gente não tem nenhuma relação comercial com o que eu vou falar aqui, como você também, as suas marcas que você vendia lá atrás. Sim. Se eu estiver usando Adidas, eu vou usar camiseta Adidas, bermuda Adidas e um tênis Adidas para o treino. Se eu estiver usando New Balance, será o conjunto New Balance. Se eu estiver usando Nike, será Nike. E geralmente eu vou usar uma camiseta mais estruturada, porque é de treino. Eu nunca usei nada cavado, nunca gostei, não é do meu perfil e tal. Mas me chamou a atenção porque o personal falou assim, cara, eu nunca vi você com uma... A tua bermuda é One More, que é da academia que eu treino, e a tua camiseta é da Adidas. Não, se eu for de One More, eu vou de One More, parte de cima, parte de baixo. Isso, então, seria uma forma adequada de ser percebido mesmo quando eu estou indo para academia?
Com certeza. Tudo se conversa, né? Então, isso já é 90% ali para alguém olhar para você e ver que existe constância, que existe ali algo que está se comunicando na sua aparência, na forma como você se veste, né? As coisas se conversam. 100% necessário? Não é. Mas já que você já faz, é um hábito muito, muito bom e que eu indico muito a se fazer também. Bom, vamos falar um pouquinho de mulheres, né? Eu sou casado há 30 anos e eu tenho certeza que se eu tiver um casamento, daqui a 30 dias que eu for com a minha esposa, ela vai seguramente dizer que ela precisa comprar uma roupa pro casamento. Se eu abrir o guarda-roupa dela, né, eu não vou me arriscar porque eu não entendo muito disso, mas eu encontraria, na minha visão, roupas que eu entendo que dariam para aquele casamento. Por que isso acontece? Isso é a mente feminina, eu não estou sendo machista, por favor, né? Ou, de fato, ela teme encontrar alguém com a mesma roupa? As duas coisas. As duas coisas são realidades. Mulheres têm realmente medo de encontrar pessoas com a mesma roupa, né? E mulheres também não gostam de estar no mesmo ambiente festivo que no ambiente anterior, com as mesmas pessoas, ela estava vestida daquele jeito. Muitas vezes isso tem a ver com uma questão até de patamar de sucesso. Então, mulheres e homens entendem muitas vezes a repetição de roupas como algo de, tipo assim, eu não tenho sucesso financeiro. Porque quanto mais roupas você tem, mais sucesso, mais dinheiro você tem para comprar. E se você tem dinheiro para comprar, você tem sucesso profissional, você tem clientes. Então, isso está muito ligado ao sucesso. É um mito. Por quê? Porque dentro da consultoria, o nosso objetivo é realmente você comprar aquilo que é certo para você, que é o ideal, a gente formar ali um armário cápsula. Então, a partir desse armário cápsula, você consegue ter poucas peças e fazer várias e várias e várias combinações. Então, essa mulher que ela tem essa sensação de que ela nunca tem roupa, essa sensação ela é real dentro da mulher. Por quê? Porque hoje a gente compra roupa por necessidade. A gente compra porque a gente precisa se vestir, a gente compra porque tá bonito, vestiu bem, preço coube no bolso, mas nunca é por estratégia. Então, a partir do momento que essa mulher ela entende aquilo que faz sentido para ela, ela passa realmente a comprar somente aquilo que faz sentido para ela. Então, essa sensação de que eu não tenho roupa para ir, deixa de existir. Agora, pensando no homem, né? Muito comum falar assim, eu coloco uma camisa, uma calça de sarja e um blazer por cima, eu tô bem vestido. É assim? Tá bem vestido mesmo? Depende. Como que é essa calça? Como é essa camisa? Como é esse blazer, esse sapato? Tudo tem um porquê. Não temos como falar. Tem que ver o ambiente. Tem que ver o ambiente, tem que analisar o ambiente, ocasião, tecido, qualidade, acabamento. Tudo isso comunica. Quando eu me visto melhor e sou percebido como alguém que se veste melhor, isso tem a ver com a marca que eu visto? Não. Não, existe. Com o corte? Com o corte, com a qualidade, com o acabamento, mas nem sempre com a marca. Existem muitas marcas que têm um grande nome no mercado, mas não tem uma qualidade que eu considero superior a outras marcas, por exemplo. Então, nem sempre a marca diz sobre aquela roupa. Alguém pode ir pro Brás, por exemplo, e encontrar roupas que vão cair muito bem para ela e não ter marca nenhuma? É possível. Tem que garimpar bastante no Brás. Mas é possível. É possível. E quando a pessoa é percebida como alguém que se veste bem, se porta bem, o ticket médio dela no mercado é reposicionado também? Com certeza. Isso tem muito a ver com percepção de valor, né? O que é percepção de valor? É quando você tem a sensação de que algo custa muito mais do que ele realmente custa. Sabe aquela sensação de que você, quando sabe o valor de algo, fala assim, nossa, é só isso? Achei que custava mais. Isso é percepção de valor. Então, para quem quer aumentar o ticket médio, trabalhar essa questão do aumento do valor, precisa, de fato, trazer percepção de valor para sua imagem. Sem percepção de valor, não tem como aumentar o ticket médio. Você trabalha também, na sua consultoria, a parte de comunicação, de autoconhecimento, porque é o que eu disse, a gente falou ainda há pouco que às vezes meu conteúdo é bom e aí eu não estou valorizando a forma com que eu me apresento para dividir esse conteúdo com alguém, né? Mas também eu posso ter um bom conteúdo,
estar bem vestido, mas não saber me comunicar. A tua consultoria entra também nessa área? Entra também nessa área. Às vezes a gente trabalha técnicas de vendas, né? Tem muitos clientes que eu percebo que a gente alinha toda a imagem dele, mas ele, de fato, ele não sabe vender o produto dele, o serviço dele. Então, é aí que a gente entra numa comunicação voltada para vendas, técnicas, objeções de vendas, né? Quando contornar, quando um cliente chega com uma objeção. Então, muitas vezes eu sinto a necessidade também de trabalhar alguma etiqueta corporativa, ele não sabe se portar diante de um cliente. Então, imagem é o quê? Ela é vestimenta, ela é comportamento e ela é comunicação. Quando eu percebo que a gente precisa trabalhar tanto o comportamento quanto a comunicação em um cliente, eu incluo esses dois assuntos no processo. É claro que a gente vai olhando para os tempos, né? E eu vou me lembrar tem roupas que se eu olhar que eu vestia 10 anos atrás, eu talvez tenha vergonha de apresentar essa foto num TBT, né? Imagino que daqui 15 talvez eu tenha a mesma impressão de uma roupa que eu vá olhar, que eu vestia há 15 anos atrás. Olhando para a moda, olhando para o estilo, né? Olhando para os cortes atuais, você já olhou para alguém e falou assim, olha, a moda é essa, mas para você não dá. Seu corpo não ajuda. É claro que talvez você não vai falar dessa maneira, mas Sim. Tem que falar, Fernanda, muitas vezes você tem que tocar nesse assunto. Sim, a gente precisa ser bem direto, né? Por quê? Se um cliente está passando pelo processo de consultoria, ele quer uma mudança, ele está buscando essa mudança. Eu não vou colocar uma peça no meu cliente porque está em alta, porque está na moda, sendo que aquilo não valoriza até o biotipo, o tipo de corpo desse cliente, mas também o posicionamento. Eu sempre falo nas minhas consultorias que tudo não terás. Então, ou meu cliente decide valorizar o corpo dele, o tipo de corpo, a beleza natural dele, ou ele decide valorizar o posicionamento dele. Eu, Fernanda, considero que o posicionamento é muito mais importante do que a moda. Porque a moda passa. O seu posicionamento é aquilo que fica. Não conseguiria, então, por exemplo, eu quero me posicionar, mas tem uma determinada roupa que ela veste bem em mim e eu quero ir com essa roupa, a impressão que eu tenho é que eu me apresento bem com ela, mas aí ela tá muito na moda e não tem a ver com o posicionamento, com aquela reunião, com aquele momento. Em qualquer circunstância, volta na tua frase é tudo não terás. Tudo não terás. Então, a pessoa não pode ter uma roupa que valoriza o corpo e ao mesmo tempo atende à necessidade corporativa? Muitas vezes é possível. Uhum. Mas nem sempre. Uhum. Na verdade, a maioria das vezes não é possível. A maioria das vezes A maioria das vezes não é possível. Voltando a falar dos tempos. Por que algumas pessoas transicionam com tranquilidade, evoluem a sua mente para uma imagem que venda de fato? Ela não é um produto, ela não se vê como um produto, mas ela se posiciona como alguém que tem uma imagem vendável. E por que outras dizem assim, não, eu vou continuar investindo da maneira que eu investia, a tradição diz isso e tal. Por que essa mentalidade nem sempre ela evolui da mesma maneira que evolui a moda ou as necessidades de mercado? Eu acredito muito, Marçal, que é justamente pela forma como nós fomos criados, né? Como eu disse anteriormente, nós somos um remendo ali dos nossos pais, dos nossos tios, avós, de todas as influências que nós fomos tendo ao longo da nossa vida. Então, essa pessoa, ela chega no mercado de trabalho com essa mesma mentalidade. E aí, ela passa a viver realmente acreditando que ela precisa continuar da forma como ela sempre foi. Por quê? Porque a vida dela inteira ela acreditou daquela forma, porque ela foi criada daquela forma. Só que eu digo muito que o nosso estilo, a forma como nós nos vestimos, ele precisa acompanhar as evoluções da nossa vida, as fases da nossa vida. Hoje eu sou uma profissional, hoje eu sou mãe, hoje eu tenho uma classe social diferente do que eu tinha há 10, 15 anos atrás. Então, a minha imagem, ela precisa acompanhar essa fase de vida que eu tô vivendo. Pode ser que daqui 10 anos a minha fase de vida seja diferente. Então, no meu estilo, muito provavelmente ele vai ser diferente, porque ele vai acompanhar essa fase da vida. Então, o nosso estilo, ele não é engessado, ele está propício à evolução, a mudanças, e ele deve, de fato, evoluir e acompanhar todas essas fases que a minha vida vai aí passando até o fim. Autoestima e autoconfiança. A boa imagem, a boa apresentação pessoal pode me gerar autoestima. Acredito. Com certeza. Pode me gerar autoconfiança também? Com certeza.
Eu digo que a autoconfiança, ela é alimentada pela autoestima. Se eu olho no espelho e gosto daquilo que eu vejo, eu me sinto confiante. Eu sei quem eu sou, eu sei de todo o meu potencial. Agora, se eu não me sinto confiante, se eu não tenho autoestima, se aquilo para mim não faz sentido, aquilo que eu estou vendo no espelho, como que eu vou passar para outra pessoa que eu sou uma pessoa de confiança? Como que ela vai se sentir segura em me contratar, em contratar o meu serviço, em comprar o meu produto, né? Então, eu acredito muito que a autoestima gera a autoconfiança, que gera a autossegurança. E você já trabalhou com alguém que você começa o atendimento, a pessoa está com autoestima lá embaixo e o reposicionamento, o branding dela faz uma virada a partir do seu trabalho e a pessoa fala, não, agora eu sei que consigo vender mais, eu sei que me posiciono melhor como líder na empresa. Sim, eu tenho excelentes cases nesse sentido. Um que me chama muita atenção é de uma pessoa que ela não era nem um pouco segura de si. A gente sempre enxergou ela com potencial, mas ela não se sentia com potencial, ela tinha até medo, vergonha de pegar no microfone, era muito difícil isso para ela. E depois que ela passou pelo processo de consultoria, ela consegue falar tranquilamente em público. Por quê? Porque ela sabe que aquilo que ela está vestindo representa quem ela é como profissional. E antes não representava. Antes, a maneira como ela se vestia, como que ela se apresentava para o mundo, era muito diferente de todo o potencial que ela tinha como profissional. Então, com certeza, assim, os cases são muito, muito bons em relação a isso. Se alguém me perguntasse da minha mentoria, eu diria assim, ó, ela começa pelo autoconhecimento, a gente vai passar pelas barreiras identificadas, vai quebrar as barreiras, vai construir propósito, vamos olhar para o teu grande resultado almejado, para outros resultados esperados, vamos monitorar tudo isso. Quando eu olho para o teu trabalho, como é que a gente descreveria para quem está nos assistindo agora e vai dizer assim, tá, eu preciso, será disso? É um pouco do que a gente faz de perguntas, né? O que eu posso sentir em alguém para dizer assim, ó, você precisa da Fernanda? Autoestima, a falta de clientes. Então, essa pessoa ela não está conseguindo prospectar, ela só tem clientes, aqueles que já estão com ela há algum tempo, mas ela tem dificuldade. Ela precisa aumentar um ticket médio, ela precisa faturar mais. A maneira como ela se veste, como ela se comporta, realmente não condiz com o profissional que ela é. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, meu, que profissional incrível que essa pessoa é. Mas a imagem dela deixa a desejar. Então, esses são realmente gatilhos para você entender que essa pessoa, ela precisa de mim. Ela precisa passar por um processo de consultoria. E aí a pessoa te ligou e você vai fazer um primeiro contato. Como é que é a sequência lógica do seu trabalho? Do processo de consultoria? Isso. A gente começa com uma anamnese. Nessa anamnese, eu vou entender quem é essa pessoa e qual que é a dor dela. Então, eu vou saber quem é fulano, quem ela é como pessoa, como profissional, quais são as dores, qual é o público dela, qual é o público que ela deseja atingir, qual a área de atuação, dores pessoais, dores profissionais, qual é o desejo de imagem dela. Depois, a gente passa por alguns processos que são teóricos da consultoria. Então, é onde eu vou ensinar para ela sobre posicionamento, por que se posicionar, como se posicionar, por que isso é importante. Eu vou trazer a consciência para ela de onde vem o poder da nossa imagem, que vem do nosso inconsciente, por que a gente olha uma pessoa e a gente julga, por que tudo transmite uma mensagem. Então, eu vou ensinar tudo isso para ela, dar significados a todos os símbolos para que ela, de fato, tenha estratégia ao se vestir. E depois a gente vai para as etapas práticas, onde eu analiso o armário dela, vejo aquilo que ela já tem, que está de acordo com a estratégia que a gente criou para ela de imagem, de acordo tudo com o desejo de imagem dela, com quem ela é, com quem ela deseja se tornar. Se eu perceber que falta alguma coisa também para compor, que seria interessante, importante para o armário dela, nossa próxima etapa é a etapa de compras. E por fim, nós finalizamos o processo com a montagem de looks, que é onde eu já deixo ali, ensino para ela algumas técnicas de montagem de looks, mas já deixo montado algumas composições para ela se virar por algum tempo, né? E aí depois, se durante todo esse processo eu sentir a necessidade de entrar com o assunto de comportamento, de comunicação, às vezes retomar alguma etapa, porque cada um tem um tempo de aprendizagem diferente, então muitas vezes passa ali alguma etapa despercebida, que é importante essa pessoa entender, então eu repito essa etapa. Então é um processo, é uma consultoria mesmo, que tem um início, mas o fim é só quando ela tiver resultados.
E quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que a pessoa pode te encontrar? Como que ela te conecta? Meu Instagram é Fernanda Novaes. Posso deixar meu telefone também? Claro que sim. Meu telefone é 44, WhatsApp, 449-9869-7529. Tá bom, eu quero te agradecer, foi muito bom, assim, a gente poder aprender, né? Eu especialmente tenho essa preocupação com a imagem, a gente já falou sobre isso, né? Sim. E certamente em algum momento a Fernanda vai estar trabalhando comigo para que eu possa também evoluir nisso, e eu acredito que o que a Fernanda entrega vale para qualquer pessoa que, como ela disse, eu não estou vendendo, meu ticket médio está baixo, eu vendo para as mesmas pessoas, minha estima está baixa, eu me visto, mas não me sinto empoderado, empoderada. São situações que, se a pessoa está nos acompanhando agora e percebendo isso, ela pode manter contato com a Fernanda e avançar. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo muita saúde, muito sucesso, muitas bênçãos para você. Obrigada, Marcelo, eu que agradeço o convite. Ok, falamos com a Fernanda Novaes aqui no Cápsula Cast Empreendedores. Falamos de posicionamento de imagem. Será que, de fato, você vende uma boa imagem? Esse sentido de vender posiciona-se como uma boa imagem? Ou você é aquele tipo de pessoa que a primeira roupa que aparece no guarda-roupa você veste, independe da reunião, do ambiente? Olha, você precisa pensar nisso, porque, de fato, o impacto que uma imagem causa é enorme. E se você errar, de repente você não tem uma segunda chance com um grande CEO, você não tem uma segunda chance para um emprego relevante, você não tem uma segunda chance para um noivado, para um namoro, até para um casamento. Então fique atento a isso. Se você, de repente, está pegando essa entrevista aqui no final, volte, assista, reveja, você vai ver isso também no canal da Fernanda, algumas possibilidades do que ela falou aqui, e certamente você vai reposicionar-se quando entender a importância deste aspecto na sua vida e principalmente na sua carreira.